Bem, pessoal, falar agora sobre os primeiros sintomas da sinusite. Muita gente aqui pergunta, né, nesses vídeos que eu fiz sobre dor na face, sobre dor de cabeça. E muita gente às vezes fala assim: ah, Júlio, e a sinusite? Fale um pouquinho dela e tal, porque eu tenho uma dor, mas o médico diz que não é enxaqueca, é sinusite. Mas o que que acontece, né? Ou comecei a ter uma dor aqui bem estranha, que é mais nova, né? Quando a gente fala da sinusite ou rinocinusite, né, vão ter uma divisão temporal. A aguda, quando são poucos dias que ela surge e ela fica, e a crônica, que aí vai durar semanas a meses, né? Então tem essa diferença. Eu vou focar nessa aguda para vocês entenderem. Então, como eu fiz para você, né? Eu sempre falo, eu gosto muito desses modelinhos anatômicos que você consegue ter noção o que está acontecendo por dentro, né? Então tá aqui o rosto da gente, nariz, boca. Quando a gente faz o corte e vê aqui por dentro, a gente começa a entender o que que acontece. Dentro do nosso corpo, na caixa craniana, né? E aqui também nessa parte do rosto, a gente tem, tá vendo, uma série de cavidades. E essas cavidades, né, os seios da face, né, elas podem inflamar. A inflamação, quando ocorre de forma aguda, na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, é causada por vírus. Em especial nesse período que a gente está vivendo agora, no inverno, períodos frios, né? E essa rinocinusite, ela pode ser viral. A grande maioria das sinusites agudas, elas são virais. Tem as alérgicas, que aí muita gente tem e tal, muitas até cronificam. Mas assim, você tem que entender que a rinocinusite viral, de um modo geral, as medidas são suportivas. Pra vocês terem ideia, né, tem trabalho que mostra 2 vezes por ano. Um adulto, jovem, saudável, vai ter esse quadro de rinocinusite, vai ter a secreção, a espirra, tudo isso, né? Então, você pode ter aquela saída de secreção esverdeada, amarelada, né? De um modo geral, você fica incomodado, né? Você pode ter uma febrezinha, né? Mas de um modo geral, são quase mais leves, que você continua fazendo as coisas do seu dia a dia, né? Por quê? Porque esse vírus entrou, ele inflamou e deu justamente tudo que a gente bota aí, essa sensação de inflamação, né? E o local, né? Por isso que chama de rino, da parte do nariz, sinusite, na parte dos seios, né? Alguns pacientes, ali tem bactéria, a gente está respirando, né? Bactéria, tem bactéria na nossa pele, tudo isso, né? Alguns pacientes têm infecção secundária bacteriana. Então você pode começar com a rinocinusite aguda viral, sintomas leves, isso e aquilo, de repente começa a ter os sintomas que são mais intensos na sinusite, na rinocinusite bacteriana, né? Que vão ser dores, muitas vezes dores aqui atrás do olho, aqui nessa parte da face. A secreção às vezes fica com dor fétida, fica mais amarelada. O paciente tem natural na rinocinusite, às vezes quando ele deita, né, muda a posição, a secreção vai caindo por aqui, vai irritando o que está aqui, vias aéreas, então ele tosse muito. A rinocinusite tanto aguda, né, viral, bacteriana, ela pode ter também isso relacionado, em especial à noite. Ele fala à noite, quando eu deito, piora. Por quê? A posição mudou, essa secreçãozinha cai lá atrás, e aí ele começa a tossir, né? Tá dormindo, relaxa a musculatura e tosse também. Então, quando tem infecção bacteriana, que aí pode ser inicialmente ou às vezes tardia, no momento que ele começa a melhorar um pouquinho, depois piora, geralmente é febrão, o quadro é mais intenso, né? O paciente fica mais prostrado, linfonodos muitas vezes desses, ele fica aumentado, né? Esse incômodo aumenta, aí sim tem que ter antibiótico. A rinocinusite é viral, medidas suportivas. Um ou outro paciente, eu já falei aqui, tem vídeos de pacientes que são imunossupressos, situação bem específica, que mesmo com infecções virais, né, a gripe, tudo isso, às vezes precisa tomar antiviral, mas é muito raro. A grande maioria vão ser medidas suportivas. O famoso chá das avós, né, às vezes dá anti-inflamatório porque está muito incomodada a garganta, ou às vezes até corticoide para desinflamar um pouquinho, né, mas vão ser situações a situações. A grande maioria são medidas suportivas, né. E aí, no caso desses sintomas mais intensos, você pensa em bacteriana, de qualquer jeito você vai procurar o médico, ou o otorrino, ou o clínico geral, vai fazer essa avaliação, precisa ou não. Não precisa, vai acompanhar. Você piorou depois, não é que ele errou. Às vezes pode ter tido infecção bacteriana secundária naquele processo que você está depois de melhora, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.